Deputada, a senhora tem alguma história engraçada ou curiosa durante as gravações do filme Abolição, que a senhora gravou com o diretor Zósimo Bubu? Olha, a primeira coisa é o próprio Zósimo Bubu, uma pessoa impressionante, fantástica e extraordinária, né, com muita vontade e garra para defender o cinema nacional e principalmente, né, essa imagem do negro na cinematografia brasileira. E o sonho do Zósimo era realmente criar aquele centro cultural, né, onde ali nós teríamos as oportunidades de falarmos, convidarmos pessoas de outros países que trabalhavam essa questão racial e falar do cinema. Então, para nós foi uma satisfação enorme e para o Zósimo, quando conseguiu-se aquele espaço e ele deu um cuidado todo especial no espaço. Agora eu me lembro de uma brincadeira dele comigo. Né? Ele sabe que eu sou evangélica e aí na abertura do espaço tinha as comidinhas e uma cachaçinha. Aí, muito engraçado que ele levantou aquela cachaçinha bem de longe assim e fez assim, eu digo, pois eu não viajo nessa praia, senão eu não saio daqui. Então, o Zósimo foi essa pessoa, conseguiu realmente, demonstrou quer dizer, ele era uma pessoa muito respeitada. Aí tivemos oportunidades de conhecer outros produtores, né? Não só produtores, também atores, a atriz como o Zósimo, que tornou fez uma integração do cinema brasileiro, né, com o cinema internacional. E que eu me lembre, né, ele chegava muito, ele gostava de fazer coisas assim, você precisa ajudar, você tem que ajudar, é preciso. Aí eu dizia, mas Zósimo, o que é que eu posso ajudar? E aí Pitanga, conversa, fala lá com ele, Pitanga. Você sabe que eu não estou muito por dentro aí de que forma a gente pode ajudar. Ele tem agora, temos que abrir o espaço, temos que abrir, tem que colaborar, temos que colocar essa coisa para frente, né? Aquela forma dele falar. E ele era um conquistador, evidente, né? O homem mais bonito do Brasil, o negro mais bonito do Brasil depois do Pitanga. A gente sempre dizia isso, aquele sorriso dele fantástico e extraordinário, e fez com que nós tivéssemos, na verdade, aqui um grande encontro internacional, né? Ele convidou vários produtores e tivemos um intercâmbio muito forte. Deputada, em 1988, quando o Zósimo Bubu dirige e produz o filme Abolição da Escravatura, qual era o significado de 100 anos depois da abolição ter esse filme? Olha, sobretudo era fazer um registro desses 100 anos da chamada abolição, uma abolição inacabada, segundo o que a própria história nos revela dentro de uma conjuntura de hoje. Era preciso falar alguma coisa sobre esses 100 anos. 100 anos da abolição, o que evoluiu, como estariam a lei do ventre livre nos dias de hoje, como estaria a lei do sexagenário nos dias de hoje e a própria lei áurea. Então foi importante esse registro, foi um registro emocionante, e os testemunhos, né, que ali foram dados de trajetórias, trajetórias que puderam tornar possível, né, um registro feito por produtor negro,
Isso é muito importante naquele momento da abolição. E nós, né, falávamos que não queríamos esperar mais 100 anos para que de novo tivéssemos, né, tanto ator, atriz, produtor de cinema, negros e negras, né, produzindo algo e projetando algo. Perfeito. Deputada, para fechar, a senhora foi homenageada pela ONU como uma das 21 personalidades em todo o mundo no combate ao racismo. O movimento negro no Reino Unido, que é uma mensagem da senhora, que mensagem a senhora poderia deixar para a diáspora negra, né, no Reino Unido e também em todo o mundo, sendo uma dessas personalidades? Ao Reino Unido, que nós estejamos sempre unidos, negros e negras, pelo mundo afora. E que cada um de nós, que estejamos em qualquer espaço, seja na comunicação, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, nós temos cada vez mais que colocar os negros e negras no seu devido lugar. E isso faz parte da nossa cultura, da nossa história, de um povo vivo, de um povo qualificado, de um povo alegre, de um povo que foi dispersado e que agora nós estamos juntando as nossas diásporas para que a nossa chamada Mãe África tenha o seu retorno dos seus filhos espalhados pelo mundo. Deputada, o movimento negro no Reino Unido, quer saber da senhora o seguinte: o que representou o governo de Bolsonaro para a população negra no Brasil e o que hoje representa o governo Lula para essa população? Não tem comparação a fazer, né? Na verdade, o governo Lula representou um grande avanço e compromisso de inclusão, de desenvolvimento da população negra no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato. Quando nós temos esse intervalo, nós tivemos um dos maiores retrocessos, nós tivemos um momento de muito ódio, nós tivemos um momento de muito racismo, e aí não era velado, né? Levantou-se, além de tirar os instrumentos que poderiam dar continuidade à inclusão do negro, seja no mercado de trabalho, na cultura, em todos os segmentos, não, houve um retrocesso para a comunidade negra. Então, esse retrocesso foi tão grande que nós tivemos o maior índice de mortalidade, de assassinatos da população negra. É bom que se registre isso. E tivemos menos oportunidades para a população negra na relação de trabalho. A nossa juventude negra sendo assassinada. O sistema prisional, né, superlotado, né, na medida em que tivemos muita perseguição ao povo negro, ao ponto de colocar um racista para tomar conta de um dos nossos equipamentos importantes da cultura brasileira, da nossa personalidade negra, que foi colocar um negro racista na Fundação Cultural Palmares, né, para ele dizer que a escravidão beneficiou os negros. Imagine nós, militantes, nós que temos consciência do que representou a escravidão para nós, temos um governo que se propõe a colocar, né, um capitão do mato para tomar conta do patrimônio histórico-cultural brasileiro e a própria história da escravidão. Qual é a diferença? Não tem comparação, não existe. Não tem comparação com o governo Lula, que há 100 dias apenas já revolucionou. Primeiro, resgatou todos os equipamentos que tínhamos antes para a promoção, a políticas de cotas, a Fundação Cultural Palmares, né? As personalidades voltaram, né, para
as paredes da Fundação Cultural Palmares, criou o Ministério da Igualdade Racial com transversalidade, que é bom que diga isso, com os demais ministérios para cuidar essencialmente da política da igualdade racial, né, com o recorte negros e indígenas, muito importante, porque também criou o Ministério dos Povos Originários. Então, há a diferença enorme e muita esperança, novamente, do povo brasileiro, dos negros e negras, né, de ter um cuidado com as titulações das terras dos remanescentes dos quilombos, né, tratar a questão dos quilombolas, das terras dos pretos. Então, a diferença é tremenda, porque existe, sobretudo, o respeito a essa identidade que nós, negros e negras, temos.